dia. Obrigado pela sua presença hoje. Esse currículo é espetacular, é fantástico. Então, hoje vamos falar acerca da hipofracionamento e vou falar de hipofracionamento para glioma de alto grau. Vou começar agora com uma revisão geral, os objetivos e aprendizagem. Hoje vamos falar do manejo geral dos pacientes com glioma de alto grau, para identificar as indicações clínicas para umas abordagens como hipofracionamento. Vamos marcar o caminho para implementar a hipofracionamento para o glioma de alto grau na prática clínica. E após isso, vamos escrever considerações para os gliomas de alto grau. Vamos agora ver o manejo geral também, a racionalidade para hipofracionamento, e as considerações específicas e casos específicos. O uso de hipofracionamento também quero dizer que no guia sobre em inglês os porquês. O porquê o hipofracionamento e como e onde, como nós podemos aplicar, quem pode se beneficiar do uso do hipofracionamento, qual a seleção adequada do paciente, e que é necessário também para a implementação do hipofracionamento, mas a partir do ponto de vista técnico. São muitos pontos para considerarmos. Vamos começar agora com a visão geral do glioma de alto grau, que conhecem. Muitos de vocês esse é um tumor maligno mais comum nos adultos. Também também muito frequente na população pediátrica, e uma característica chave então, também, nesta palestra, a natureza destes tumores se estende além do que nós poderíamos imaginar. Tem um componente infiltrativo parênquima cerebral sadio. A terapia padrão é uma recessão com quimiorradiação e quimioterapia coadjuvante. Recentemente tem campo de tratamento de tumor para os pacientes, para essa população de pacientes, mas apesar de todas essas intervenções interdisciplinares, com esses tratamentos de alta tecnologia, tem uma supervivência generalizada muito pobre, de 10 a 20% em 5 anos. As características clássicas do glioma, em termos da histopatologia, são infiltrativos, pleomórficos e hipercelulares. Podemos ver as figuras micóticas com alto índice de proliferação. Podemos também observar um desenvolvimento de hiperplasia microvascular e também uma necrose pseudopalizada, que nós podemos ver nessas micografias patológicas. Desse ponto de vista das imagens, nós temos umas características comuns. De alto grau, com frequência, há um aumento no contraste entre depois de gadolínio, como nós podemos ver. Esta é uma imagem representativa do que aparece, porque aparentemente é um contraste com uma lesão que aumenta com o contraste, e nós podemos ver aqui no lóbulo temporal do paciente, mas observem também a hiperintensidade do flare T2, é um edema reativo do tumor, mas também é uma doença macroscópica, e também com as linhas amarelas nós podemos ver que o sinal de hiperintensidade forte 2 que se vê diferente parênquima do cérebro, e além do que nós essencialmente podemos chamar de um tecido cerebral normal sadio. Este é um desafio quando estamos tentando tratar a doença, e é um desafio também quando nós consideramos também a condição. É importante reconhecer também algumas das atualizações dos últimos anos enquanto à classificação dos tumores. Então, nós podemos ver a classificação da OMS no 2021, pois identifica não só
a partir das características histopatológicas que nós consideramos no microscópio, mas também as moleculares, e que nós podemos observar, não vemos somente as características hipopatológicas e patológicas, nós também podemos ver isso patológica, mas também podemos ver o IDH, se está intacto, é uma forma mutante, né? Também pode ver o H3K27 no seu estado de mutação em pacientes pediátricos, é representativo também dos gliomas de linha média. Isso tem evoluído à medida que nós temos estudos para demonstrar que, ao classificá-los molecularmente antes do tratamento, nós podemos ver se é um glioblastoma grau 4, um osteocitoma grau 3. Podemos ver como as curvas de supervivência são muito divergentes, dependendo da classificação. A classificação deve levar ao prognóstico e a resposta preditiva à terapia. Esses são os subtipos, vocês podem observar aqui as mutações características que nós estamos observando nesses diferentes tipos de tumores. Relativo à terapia, especificamente a radioterapia, após a ressecção, nós podemos ver que nós temos observado durante muitas décadas, temos observado também, aos poucos, mas com certeza, o padrão de segurança dos tumores, e é reconhecido também o fato que estes tumores têm uma tendência a serem resistentes à radiação e têm uma alta taxa de recorrência. Esses são estudos que têm sido desenvolvidos também com muita consciência e têm demonstrado também, com certeza, nós temos aqui com a terapia, com pré-quimioterapia, mas esses escalamentos melhoraram os resultados semelhantes ao que temos visto na próstata e pulmão. À medida que nós temos a capacidade tecnológica de fazer um tratamento guiado, nós temos conseguido obter esses resultados, aumentando os níveis. Quando temos um descimento de 60 graus para tratar esses tumores, outros estudos que têm sido desenvolvidos nesta era, com doseamentos acima de 60 graus até 65 graus, não mostram um benefício de supervivência. E mesmo que o prognóstico é ruim, a toxicidade que tem é alta, realmente. E nos dá uma contraindicação para a terapia relativo aos objetivos. Nós vamos agora fazer uma pequena sondagem. Quero perguntar a vocês, me desculpam, por favor, porque os controles são muito menores no tamanho, mas para um paciente aqui que tem um glioma de alto grau, então eu pergunto para o grupo, qual é o contorno mais adequado para um paciente? Não. Então, que está com uma recessão quase total. Os participantes deveriam ver, então, um questionário de tem alguma uma dificuldade, pode encaminhar a sua resposta ali no chat também. Pode responder ali no chat também, que nós podemos também observar o que vocês estão respondendo. Yes, great. Do you have more participants? And if you don't see os participantes, se não tem opção simples, só podem encaminhar no chat. And I love the responses thus far. Yes. Estou gostando muito das respostas que estou vendo até o momento. I think it's a great question too, then, and I see that Acho que uma pergunta muito boa, com certeza. E vejo que as respostas vão estar muito divididas. Podemos esperar mais alguns segundos para ver. Tem muitas respostas também. Okay, great. Quer ver os resultados, doutor? Vamos lá. Okay, there we go. You can see it there. Muito bom. Mixed Então, ali temos, split nicely across the board, and that's wonderful. realmente temos uma grande divisão nas respostas. Sometimes Isso questions eu have a very queria ver. E por isso, eu coloquei essa pergunta aí.
Talvez essas perguntas são uma pergunta certa, outras não. Eu diria que a maioria das respostas estão dentro de um âmbito razoável, especialmente se nós consideramos como tratamos na era 3D. Mas algumas coisas acerca desse tópico, vamos falar de como temos uma contenção entre os peritos, expertos. Quando falamos de glioma de alto grau, queremos que a doença inclui também pós-gadolinho, também o mesmo do que a hiperintensidade de flare de dons. Às vezes é difícil diferenciar se temos um edema pós-cirúrgico ou se uma infiltração no tumor. E há uma certidão, isso é melhor. Não queremos tratar a doença menor do que seria necessário. Então, também isso está dentro do contexto pré-cirúrgico. E, ao comparar, vamos ter um edema que vai ver, se nós vamos todos no ar, é um pouco, às vezes é difícil diferenciar. A região também no ápice temporal anterior, se há hipertensão ou não, mas nós podemos observar também com respeito ao CTV, o sul, é muito generoso, se estende 1 ou 2 centímetros. Vamos dar uns slides, um minutinho com essas informações, mas respeita também os limites anatômicos. A lição está presente no cérebro temporal, e nós não poderíamos essas duas doses, como podem ver, no lado contralateral. Routinely. So it's a little bit too generous. Então, isso não acontece de maneira corriqueira. Portanto, é muito generoso. B é um pouco muito estrito, especialmente CTUE, sendo somente uns poucos milímetros acima do GTV. Se nós podemos observar, mais uma vez, que não respeita os limites anatômicos, and then also, está o verbo cerebral. Também, nós podemos observar que no D, essencialmente, o que nós faríamos na nossa prática, compreendendo também a intensidade do T2 da doença, pode ter representado só a hiperintensidade, mas também com o CTUV, que vai respeitar os limites de 1,5 a 2, com PTUV menor. E para fazer a revisão aqui, a dimensão do objetivo padrão é o volume de objetivo grosso, o GTV, a qualidade também, a hiperintensidade do T2 flare, apoio um PTV acima disso. Então, uma expansão do CTUV a PTUV é de 3 a 5 milímetros. CTB a CTUV 1 a 2 centímetros, reconhecendo o fato que o paciente que tem uma lesão no lobo frontal esquerdo, após uma recessão total, o volume do objetivo pode ser muito alto. E tem consequências em termos de como nós pensamos em hipofracionamento, porque nós estamos tratando um volume muito abrangente. Lembrem, por favor, que a infiltração da doença, a respeito aos limites anatômicos nesse caso, é uma lesão lateral frontal. Não se leva o volume através ao lado direito. Então, se estende perto do corpo caloso, então nós sim podemos fazer. Então, temos uma pergunta aqui do Dr. Braunstein. O senhor muda alguma parte do contorno se só tem uma biopsia ou se tem uma ressecção? R0 é uma coisa que nós não queremos deixar até. Dr. Braunstein, seja bem-vindo de volta. Por favor, quer compartilhar mais uma vez a sua tela? Por enquanto, Benjamin está falando alguns dos tipos que aprendeu como residente. Desculpem pela
Iniciabilidade, mas estou de Ask the boa. question, Okay, yeah. so one of the Deu para questions escutar a pergunta? for Não. participants was that Repita, por favor. A pergunta marginal resection or just a se você biopsy, tem or uma ressecção marginal ou uma biópsia, would you change or sabe, consider que é um tumor residual, você consideraria cambiar os volumes do objetivo? Happens with Muito some, boa pergunta. Isso I think, acontece com muita frequência. because the surgeons can be quite Obviamente, como even with the oncologista in radiologista, é um terms of fator muito importante, resection. porque é limitado mesmo. Para os cirurgiões, common em for patients termos have da subtotal extensão, pode ser muito mais dano do que bem. Então, or especially for às some vezes, nós tumors. So, podemos ter uma biópsia, uma restrição parcial. I'll still adhere Então, nesse that I want sentido, então, clarity of gerais, tumor que nós queremos trabalhar on com a totalidade contrast do as well tumor, as a T2 flare como a hyperintense lição area. T1, So some organomes might be pós-contraste, even e larger. também do I would flare include essentially hiperintenso, ainda maior, mas graphic disease. essencialmente So toda a doença clínica microscópica. it's just going to still include Então, não vai mudar tanto, simplesmente vou incluir a quantidade de doença, great. mas isso vai ser And I uma think carga de doença muito maior de uma we maneira have geral. Muitíssimo obrigada. glioma is that Outra pergunta aqui que nós temos, so quando nós I think temos it's so important. contorno Have a time de frame HGG, é muito importante, tem um tempo, it's objetivo a great também, question para a because delineação do volume, determinar o very volume high também. proliferation, Sim, é uma muito boa very pergunta, rapid mas esses tumores podem ter um índice de growth proliferação muito rápido, crescem rapidamente. E então, uma resecção cases can total, occur quite a quickly. carga da doença Studies that have indicated microscópica that. pode gerar uma I recorrência think ideally rápida. we would want to get imaging E considero que, idealmente, se nearest nós time frame quiséssemos ter imagens, radiotherapy planning and delivery. gostaríamos de ter In practicum, imagens what that ali means para for poder our fazer a get radioterapia imaging rapidamente. with Significa que a nossa of prática initiation deve tratar de ter imagens nas 2 semanas de grade iniciar a of glioma. radioterapia, So when we're starting especialmente radiotherapy, para os biomas happening em alto grau. No caso there needs do to be time início, 4, 6 semanas window após a for cirurgia, porque postoperative precisamos ter tempos de complications. recuperação The e idea that ter we're uma trying janela para possibilidade de continuously complicações pós-cirúrgicas. Estamos tentando tratar esse paciente de uma maneira in contínua treatments, quando because começamos that a radioterapia, sem for uma the pausa significativa no therapy, if there is tratamento ou pause, espaços para and que tenha uma eficácia na particularly for radioterapia. Então, também postoperative vai mudar imaging, os resultados para os pacientes. one for us Podem ter uma imagem pós-cirúrgica after imediata, surgery, o and primeiro we can get dia, them on treatment within about e após a cirurgia do primeiro dia. Então, even that we então, still made a try to get por imaging favor, podemos tentar for when we're starting our uma imagem, por planning. favor, na semana 3 ou 4, quando More estamos resources começando a. not be available to everybody, but certainly if there's a patient who Então, precisa mais out and hasn't started, recursos, não tem essa disponibilidade, and I would highly encourage getting porém, interval imaging se at that point before starting. fica pouco a doença, Because eu pediria, então, growth umas of tumor. imagens adicionais antes de poder observar o crescimento do So tumor durante este período de tempo. from Temos this, algumas we're going to have a lot perguntas. of questions from this slide because Então, you have to make the vamos ter decision alguma whether pergunta, you're going to use muitas the perguntas por so esse slide, porque I'll ainda leave não tem, se nós Absolutely. temos o TC ou RTOG, sim, For the ERTC, it's a claro. single phase. Essencialmente, para um EORTC é uma só fase, mas aumentar a doença residual. GRTOG, it's in 2 phases. Então, The também, first phase, essentially treating the larger volume of contrast enhancing as well as e também aumentar o volume maior. after that, that's treating the last 14 gray to get to E após um boost, tentando com 14 digital gray, enhancing tumor. Now, the interesting thing about this, and porque às vezes carregando a parte cirúrgica é um interessante, tem outros estudos aqui que já foram feitos. accepted, and the outcomes, are Então, abrangentemente, são altamente aceitos e os resultados são similares, Então,
não tem inferioridade. Isto fala um pouco da biologia da doença e, ultimamente, ou finalmente, do controle oferecido para a doença. São os estudos que incluem também hipofracionamento para escalar o doseamento, mas na prática, os dois têm sido amplamente aceitos e também realmente não tem um que eu diria que é melhor, que seja melhor do que o outro, mas, porém, além de considerar a toxicidade, tem momentos nos quais eu considero utilizar também to be more inclusive. o If it's a very EDTOG, que favorece and there's questions about whether também para ver um volume mais abrangente de alvo, mas a pergunta se o edema representa um edema cirúrgico e não I might favor being a little bit more gentle redói uma doença clinicamente and use the microscópica. NRG or RTOG Então, type eu approach. sou muito mais gentil com a abordagem Point out, again, from that tipo before, hoje. Então, can see agora even quero among mostrar, quero salientar aqui variation, and some folks are opting que temos uma grande variação, mesmo entre os expertos têm divergência, nós podemos observar aqui que nós podemos sobretratar até certo caso. Então, se tem um CTV em contorno, e tem aqui nas áreas da doença, nós podemos ver uma coisa que cruza o corpo caloso também, certamente, isso deve ser perseguido, incluindo também o CTV, CTUV, UV, tem um grupo de peritos, uma expansão isotrópica e do contorno para permitir que isto passe ao colo occipital. Mais uma vez, mesmo com there's still some variation os que tratam de uma maneira exclusiva, nós temos uma variação. Maybe this is E something that Dr. Lee had mentioned. Isso, um assunto que o Dr. Lee if there's any falou. Eu sempre favoreço sobre tratar. Então, não quero subtratar. Os volumes são muito maiores. E para começar, e podemos ver aqui, nós podemos ver que trata menos do que necessário. Então, aqui nós podemos observar então, quimiorradiação padrão para 3 a 6 semanas. Temos solomida também durante 6 semanas. Então, com radioterapia de 60 Gray, body mass. Temos solomida de concomitante também durante 6 semanas. Após isso, nós podemos também temos solomida durante 6 meses, já é tolerado com um regime de 5 dias de terapia, cerca de dose cada 28 dias. Então, isso, showing that the addition of temozolomide isso foi determinado nesse estudo randomizado. Podemos ver que a radioterapia melhora a sobrevivência geral, a sobrevida média. Two-thirds or so of the failures are A in field. So maioria there's questions about the durability das and falhas que nós temos são ali no campo. Então, temos dúvidas acerca da durabilidade e a efetividade do doseamento, como nós utilizamos hoje. E temos espaço para mais hipofracionamento. Então, é muito importante também observar que, em análises subsequentes, reconhecemos, então, que os pacientes se beneficiavam também da hemosolamida, era aqueles que tinham metilação do promotor, MG, MT, como nós podemos observar. Claro, nós temos uma análise secundária subsequente desses estudos, incluindo também o MZ em presença de radioterapia. O TMZ melhora a sobrevida média nesse tipo de pleuroblastomas. Portanto, agora nós vamos passar ao componente de hipofracionamento. Broadly speaking, again, this is nessa palestra, então. Agora falando um pouco em termos gerais, temos vocês já têm escutado muito acerca do hipofracionamento que eu uso, inclui também o fato que nós podemos aumentar o doseamento efetivo e o hipofracionamento que pode ser uma forma de escalar o doseamento. E também também um assunto, um componente logístico pode reduzir a longitude do tratamento. Se nós tratarmos com
convencional são 6 semanas, e uma demanda significativa, tanto de tempo, no caso, nós passamos com também o tempo do paciente, com a prognosis e tem um prognóstico severo. Então, o hipofracionamento pode reduzir o tempo de tratamento. Quando nós falamos de hipofracionamento também, em biomas de alto grau, é importante também saber que estamos falando de um dosamento muito maior, por fração 2,5, 2,6 graus por fração. Para estudos que utilizam um dosamento muito maior, até 8 graus, mas de uma maneira geral, o hipofracionamento, para esses casos, não é obliteração. Não é SBRT. Temos alguns estudos com essas técnicas, mas a maioria das vezes são um pouco mais de dose por fração. A natureza dos tumores que estão tratando o volume auditivo é parênquima sadia. Então, isso coloca em risco a toxicidade. Então, é importante reconhecer que os desafios de hipofracionamento dentro do tratamento são parte dos paradigmas do bioma, que os tumores são grandes, são homogêneos. Então, por causa disso, nós podemos gerar dois gradientes muito baixos no processo no planeamento de tratamento, e isso limita quando nós podemos escalar o dosamento. Temos estudos também feitos, meta-análises que têm demonstrado que ao utilizarmos frações maiores, tamanhos maiores, 2,5 mais graus por dia, nós podemos ver um aumento significativo no risco de lesão cerebral. Portanto, isto limita a quantidade de que nós podemos escalar no dosamento dos pacientes, porque precisamos respeitar também a parte terapêutica, o limite para manter um bom controle do tumor, sem causar uma toxicidade cerebral. Estamos falando de radiação que pode gerar uma lesão devastadora nas funções cognitivas, motoras e sensoriais. É importante também manter a qualidade de vida dos pacientes que já têm pronóstico limitado. Ao falarmos de dosamento, nós falamos frequentemente do BEL, a dose efetiva biológica. A dosamento é uma função da dose total, como podem ver em séries anteriores, mas também quantas doses por fração e algumas propriedades intrínsecas do tecido que está sendo irradiado. Então, eu vou mostrar agora que é pertinente também para o tratamento de tumores. Algumas das considerações que temos de dosamento efetivo, nós podemos ver na primeira linha 60 graus em 30 frações. Isso também pode ter um BR de 72, mas em tecidos normais, tecidos normais tem um alfa-beta muito menor, pode ser muito mais sensível. Pode ter um efeito mais profundo no tecido normal. Agora, se nós damos 60 graus e damos em frações de 15, na metade do tempo, nós podemos observar que o BER aumenta 15%, mas o tecido normal aumenta de maneira mais significativa em termos da potência biológica. Então, perto dos 50%. Então, este é o desafio que poderíamos perder a janela terapêutica quando temos hipofracionamento e quando nós incluímos um tecido normal, sadio, cerebral. Estamos falando de abordagens hipofracionados que têm boa evidência, incluindo também 40 graus de frações que nós podemos observar. Então, ao mesmo tempo que nós podemos observar, very modest effect on normal tissue, so it's a little bit more gentle. Então também temos um efeito normal, modesto, muito menor. Hypofractionated approaches, including 25. De uma maneira semelhante, uma abordagem muito mais moderna, inclusive de 5 graus, 5 frações, diminui também ainda mais. Gentle on normal tissue. E o controle de tumor, mas também muito mais leve, como perto dos tecidos normais. Portanto, nós temos um tecido muito grande. Precisamos levar essas considerações. Temos a pergunta, então, nos pacientes onde está o papel do hipofracionamento, pode aumentar o risco de lesão. Então, a redução do P é aceita, do B é aceita. Então, temos na clínica que há pacientes que têm um desempenho menor
patients with high-grade glioma, e com um nível de partição e nesses pacientes há uma tendência também esse pode ser KPS muito maior, pode ter um resultado muito menor. A terapia 6 semanas pode não ser superior a uma parte mais hipofracionada, reconhecendo que os pacientes podem ter um resultado pobre, sem importar o tipo de tratamento aplicado. Dos estudos mais iniciais feitos na era pré-TMC. Hi, everybody. Hi. Dr. Braunstein, I think you Dr. can Braunstein, leave your video turned off. Pode deixar o seu You want vídeo desligado se quiser. with your connection. Se há um problema com a conexão, talvez isso poderia ajudar. Então, estamos falando acerca das perguntas de um dos participantes que quer compartilhar com o Dr. Braunstein. Great question from, Sim, a pergunta foi muito boa, excelente. Então, Dr. Chaves do México perguntando o que considera do edema, que pode haver ali no diagnóstico, no MRI, então, para reduzir os esteroides. Então, que tem um contorno ali. E, então, como considera que um edema ou o tumor? Então, o que considera mais? Essa é uma pergunta muito boa. Eu tipicamente, mais uma vez, utilizaria as imagens pré-operativas, pré-cirúrgicas do paciente e teria corticosteroides nas imagens. E vamos ver, então, as mudanças e reduziria, então, o valor alvo. Às vezes, os pacientes, quando se representam, vão chegar também sem contraste, ou eu utilizo o contraste, às vezes, como a linha base. E espero ver se tem alguma redução no volume do edema. Então, com os esteroides, tipicamente, teria sou um pouco mais conservador enquanto o tratamento de sobretratar o edema. Mas a minha tendência é melhor sobretratar e não subtratar. É melhor. The internet shuts off again. Se a internet se desliga, pode também se contatar no telefone, se tem uma melhor conexão. Eu posso também compartilhar os slides sem problema nenhum. Sinto muito. Não. Muito bom, estamos falando acerca da hipofracionamento em 5, 6, 7 graus durante o dia. Houve uma atualização ali com os pacientes, os pacientes que têm recebido TMZ, os pacientes que se consideram frágeis por causa das suas características de desempenho, performance que tem. E produzir também a redução a 24 graus em 25 graus em 5 frações, nós observamos que ainda está associado com uma pobre sobrevivência em menos de um ano nesta população de pacientes. E tem limitado em termos de tamanho do volume do objetivo, especialmente um doseamento de 25 graus e 5 frações, como mostrei com antecedência. O PET total do tecido normal se reduz nesta instância comparado com 60 graus. Poderia mesmo, que aparentemente parece uma contradição este uso do hipofracionamento para desescalar a intensidade da terapia nesses pacientes e tentar preservar também na sua qualidade de vida potencial. Infelizmente, em pessoas que têm um prognóstico muito pobre devido à sua doença. Agora, se vocês observam este outro artigo, observando pacientes incorporando o temozolomide, nós podemos ver aqui que tem a inclusão de temozolomide pode melhorar os resultados. O TMZ, tá? São pacientes acima de 65 mais anos. E esta coorte, os pacientes que podiam utilizar
ou até mesmo Lomede, também de uma maneira seletiva, em pacientes com tumores antimetilados, também poderia ter um papel para incluir essa terapia, claro. Temos consequência da quimioterapia também. Há uma redução na contagem, na numeração, tem a anemia clássica também, e também talvez tem náusea, fadiga com esses medicamentos, mas se os pacientes estão fisiologicamente robustos, apesar de ser idosos, pode ser apropriado, frequentemente precisamos ter MC, há uns regimes de hipofracionamento. Agora, outro componente da hipofracionamento que nós temos não é somente para pacientes, mas aqueles que não têm um padrão de fração com um paciente com HGG recorrente, a sobrevivência é muito pobre, temos um padrão de falha no campo, a nível local. O tratamento pode ser cirurgia, terapia sistêmica e radiação. E o objetivo é preservar a qualidade de vida para ter um controle durável local dos pacientes. E por isso a seleção é muito importante. Em geral, se um paciente é muito mais frágil, mais fraco, então nós teríamos terapias, temos aí terapias muito mais curtas. Tem muitas experiências clínicas utilizando RT de hipofracionamento. Desculpe, não é tão muito menor, mas porque utilizamos um regime de 5 a 15 frações nesses pacientes que já têm utilizado quimiorradiação convencional. A seleção de pacientes é um desafio. Nosso colega, o Dr. Shannon Fogg, e colaboradores publicaram nos Estados Unidos de pacientes previamente atendidos, observando o hipofracionamento 35% no inglês. Então, e tem que de 2,45 Gray, recebendo um total de 105 Grays em total. Então, isso mostra, claro, é só um braço, mas nessa maneira retrospectiva, mostra uma sobrevida de 12 meses por radiação. Nos Estados Unidos, tem muitos grupos também na Europa. Então, essa experiência, então, a sobrevivência. Então, tem pacientes que podem beneficiar também, e tem fatores que podem ser avaliados observando o tempo a partir das radiações iniciais até a progressão para considerar a reirradiação. Também o doseamento de reirradiação. E nós podemos ver, isso é importante para as discussões, porque isso é uma coisa que nós podemos discutir com a nossa equipe e com os pacientes. Quais os resultados que esperamos com ou sem radiação, reconhecendo pelo menos que a toxicidade é relativamente limitada em radiação. Com essas doses modestas de hipofracionamento, continuamos, então, utilizando radiação e considerar como otimizar em muitos pacientes, mas acho que o hipofracionamento continua sendo a abordagem principal para este tipo de pacientes. Quero agora falar acerca de outra perspectiva de hipofracionamento, que é para escalamento de doseamento. Cada vez vemos mais estudos clínicos utilizando o hipofracionamento como um médio para aumentar o BED total. Isto se basa, às vezes, na reconsideração da era post-MSE, que temos solo medo, post-MSE, porque esse estudo foi feito nos anos 70, mas tem pacientes que são recentemente diagnosticados com glioma de alto grau, claro, dosamento de 75 Gray, para um subgrupo de volume. Então, dado também como um dosamento de 2,5 Gray por 30 frações. Então, o doutor fez um relatório em Astro 2020 e demonstrou que não existe um resultado superior utilizando uma abordagem muito mais intensa
com doseamentos identificados. Então, mesmo na era TMZ, não melhoraram os resultados. Mas é importante, o resultado importante é que demonstrou um empoderamento da toxicidade, ou seja, se estabeleceu que em volumes modestos, que vão escalar. And I will say that there have been a number of O hipofracionamento parece ser seguro. Então, eu vou dizer que tem tido outros estudos institucionais menores utilizando diferentes formas at highest risk of maybe greatest burden of disease, multiparamétricas para ver que tem mais carga da doença utilizando o hipofracionamento e não houve signos positivos que são prometedores para considerar numa exploração mais abrangente, numa coorte maior de pacientes. Também quero salientar que temos muitos exemplos do que eu considero que é um hipofracionamento extremo. Para a HGG inclui pacientes com os que estão tratando estudos que estão recebendo doseamento esterotáxico para então, um estudo de fase precoce feito pelo grupo de Stanford. Então, deve demonstrar que tem baixos níveis de radionecrose, 30% de radionecrose com uma sobrevivência média de 15 meses nos pacientes. Então, com um volume de mais ou menos 60 cc, tem pacientes talvez onde nós podemos utilizar hipofracionamento externo inicialmente. Isso continua a ser uma área que vale a pena explorar, considerando o prognóstico dos pacientes e levando elas a outras terapias e outros estudos clínicos. Agora vou parar só um pouquinho, porque agora vou lidar com algumas considerações técnicas. Se houver alguma pergunta que nós tiramos vamos revisar alguns casos clínicos. Então, talvez vamos responder a primeira estudo que foi feito, uma pergunta André Rodrigues. Alguma diferença entre a mudança, a variação de dosamento, nos estudos, um tratamento de identificação do dosamento? Finding that I didn't show here, which was claro, the patients uma descoberta muito interessante que os pacientes, pelo menos em testes com medilação, MT, foi e mesmo pior com o escalamento do dosamento. É muito interessante. Inicialmente não conseguimos compreender, porém tem alguma preocupação. Slightly worse in that cohort that we'd expect them to do better. Então, pode ser ainda pior, levemente. Então, esperamos que nessa coorte seja um pouco melhor. A key question for this talk is that acho que esse é um ponto-chave para esta palestra, para esta discussão. Como é a tomada decisória de tratar alguém com um regime de hipofracionamento inicialmente? Qual a sua definição desse paciente frágil, fraco, está utilizando o status RETOC, está reduzindo, baseando-se na idade, quais os fatores utilizados para poder tomar uma decisão de quando utilizar um regime de hipofracionamento? Muito boa pergunta. Considero que temos duas considerações. A primeira são os dados. Os dados nessas coortes de pacientes altamente selecionados suportam o hipofracionamento em pacientes idosos, sem importar o status. No entanto, na prática, muitos de nós temos vieses ao fazer um fracionamento de 60 Gray, um tratamento padrão. Quando nós observamos, por exemplo, as experiências individuais, as experiências institucionais, esses regimes com frequência têm demonstrado melhores resultados. Quando, ao tratar com maior hipofracionamento, então, em geral, eu vejo pacientes que fomos mais guiados pelo desempenho, não pelo hipofracionamento, não como status de desempenho pobre, ou de performance pobre. Então, claro, isso que nós estamos realmente observando, que ele dirige
os desfechos que nós However, trying esperamos. to Então, com minimize the burden of nível medical de desempenho muito menor, But podemos that's recuperar tentando minimizar a carga da atenção confidence médica no about coorte. hyperventilating. Mas essa é a população de pacientes com a qual eu me sinto Data and overcome mais some tranquilo fazendo hipofracionamento safety atualmente. with Mas nós precisamos mais dados a superarmos prove esses that vieses da segurança como cool hipofracionamento e melhorar recognize that there's probably melhorar some realmente também practitioner o institutional pool. biases. Mas precisamos reconhecer que há alguns vieses institucionais nas nossas abordagens. Obrigado. So Bom. when we think about the protocol for hypofractionation, Quando nós consideramos o protocolo de hipofracionamento, nós consideramos então da mesma maneira que nós fazemos um protocolo de qualquer com uma técnica nova, a partir de seleção do paciente, importantes imagens são críticas, a imobilização, o objetivo, o AR, a delineação, as condições de adoçamento, a heterogeneidade, e também temos que observar as perguntas que nós formulamos. Todos esses protocolos estão disponíveis de graça. Então, nós podemos observar também para ter 43 e 15 frações para o TMZ, para mídia, mas não precisamos ensinar novos protocolos, já estão ali. Que estão também livres, são de graça. Então, por isso, quero promovê-los, porque tem os parâmetros muito estabelecidos, mesmo com as correções. Por isso, eu convido vocês a considerarem e revisar esses quando estão na implementação dos regimes de hipofracionamento. Vamos agora ter uma pergunta rapidamente. Então, acerca do plano de tratamento, qual é a constrição que nós temos no nervo óptico e considera razoável para um paciente que recebe 40 graus em 15 frações para um glioma de alto grau com possibilidade do nervo óptico? Vamos lançar então a pergunta. I believe this is a hard one. Acho que isso é uma pergunta muito difícil. I like to have these questions just to provoke thought. Eu gosto muito dessas perguntas só para incentivar um pouco a discussão, a análise. Paul, just send your answer through the Se chat. há alguma pergunta relativa ao inquérito, à sondagem que estamos fazendo, pode responder no chat. Os participantes já têm respondido mais ou menos uma porcentagem. There we go. So you can see this. Agora vamos compartilhar os resultados. Muito bem. Responses again. I really like seeing that. Bom, So uma grande mistura, combinação de respostas. Adoro ver isso aí. it's 42 Vou dar a grays. resposta que acho When que you're treating in 42 graus. A razão para isso é que quando estamos tentando 15 frações, When we treat conventionally eu vou, fractionated 54, podíamos ter o dado ao falar, mas quando nós falamos com 54 the graus, standard 54 to é 55 aceito como um padrão optic de pathway constraint 54, 55 way. para uma constrição mínima do caminho óptico e para neuropatias. Porém, Approaches we have ao to utilizarmos that was uma abordagem com um maior nível de hipofracionamento, precisamos ajustar 54 Ks, these other 15 choices here. frações, seria muito agressivo comparado com 30. Agora, essa outra opção aqui, 12 e You have a 25 tumor Ks, that's in proximity. são relativamente baixas Well, you don't want to underdose that tumor para irresponsible. serem and so- aplicar. Temos tumor muito proximal ao nervo óptico, não, that's conventional. não queremos ser responsáveis. 42 graus é equivalente a 54 graus na convencional. Is that if you look at this information Nós showing temos, então, nós podemos observar aqui, se sort of nós observarmos que optic essas informações aqui mostrando a possibilidade de approaches, radiação, again, gerando uma neuropatia óptica, no convencional versus o hipofracionamento, em função da hipofração, nós podemos ver muito bem nesta at curva which you could potentially experience com o lançamento do pau, onde pode so as experimentar you também uma neuropatia óptica. the total dose at which you may be at Aumento risk do for optic total So, a dose total na qual tem uma neuropatia que vai diminuir também
Não convencional, os dois clientes de for 60, perfeição. that's where we're looking at a risk of Então, também, o risco está 54,60, estamos vendo uma porcentagem 7 when you're delivering 40. muito menor, e aumentamos 0,67 quando tivermos. And if you go to very high, Reduz a 40, 42 Say, lei, mais ou menos, se nós vamos a um orçamento muito alto por fração, on the order of about 8 graus por fração, podemos reservar ao redor de 20 ou grey. Então, precisamos considerar isso para ajustar, arrumar as construções de ordem e risco. Ao fazermos uma abordagem de hipofracionamento, quando nós não podemos utilizar as condições de fracionamento convencional. O que nós estamos fazendo aqui é limitando também o hipofracionamento para glioma de alto grau. Então, uma outra muito importante é considerar os pacientes como ele responde. Reconhecer que quando fazemos hipofracionamento, é possível que sejamos um orçamento maior por fração e o paciente pode manifestar maior intensidade e temporalidade das toxicidades agudas, dependendo da natureza da toxicidade, mas no princípio geral, a quantidade de informação que nós podemos gerar, a quantidade de informação cerebral com hipofracionamento pode ser muito mais significativa. Isso quer dizer é que os pacientes que têm sido selecionados, que têm um status de desempenho baixo, que têm uma discapacidade por causa da carga do tumor depois da cirurgia, quando é irradiada a área, está tratando de proteger os efeitos secundários. Com certeza, vamos ter alguns que são semelhantes àqueles que geravam o tumor. Então, se tem uma parte na região motora e tem uma restrição parcial e trata, como vai gerar inflamação regional, vai piorar sintomas motores. Então, é importante, quando ao ter uma intensidade maior de tratamento, pelo menos de uma maneira aguda, que os pacientes se monitorizem de perto e que tenham um bom manejo das intervenções de apoio em como educar o cuidador, corticosteroides, em alguns casos, mesmo um chantinho anterior, se a inflamação vai causar constricção, também causada pela hipofracionamento, pela drenagem do líquido encefalorraquídeo. Então, agora vamos falar para uns exemplos, alguns casos. This is a patient. Nós temos agora o caso número 1, paciente, 81 anos, com uma face expressiva, disfagia e fraqueza facial. Então, KPS de 60, com muitas comorbidades médicas múltiplas. Nós podemos observar aqui, se apresenta também, não somente aqui, nós podemos ver também a área, podemos ver lesões múltiplas no T2 flare, que tem preenchido aqui com pressão do ventrículo nesta área. Na área insular tem uma biópsia, e também o glioblastoma tipo selvagem. E outra pergunta, só para discussão, para causar uma discussão mais, qual seria a abordagem de tratamento para o paciente? Se estiver tratando o paciente, o que você faria? Isso fala, então, da discussão que nós estamos tendo antes acerca das opções. E qual vamos fazer o hipofracionamento? So, we're going to see the answers. É fantástico. Vamos ver, então, as respostas. Muito bem. Vamos ver as respostas. There's also some great questions cooking in the chat. Também temos algumas muito boas perguntas no chat, relacionadas com a parte específica do contorno, também o plano de tratamento. Então, nesses casos, vão ser maravilhosos para responder algumas perguntas. So, 50% of the participants have então, quase 50% dos participantes já têm respondido. Esperemos mais uns segundos para ver quem mais vai responder. 10 minutes, Maria? 10 minutes. Tem mais 10 minutos? Uns segundos. I think we're ready. Desculpa. Acho que estamos prontos já. So again, I love this. A really nice mix. I think I probably consigam ver mais uma vez. Temos uma mistura ali, provavelmente eu
fez um pouco de These are vieses, reasonable. apresentando os dados baseados na And I evidência, think all mas of them isso may aí be é razoável, and todo é all of them razoável, que eu salientar esse ponto ali. specific Todos situation utilizamos isso na prática, didn't get me mas nós podemos utilizar em this situações patient, específicas, but I think this já que nós really falamos das comorbidades desse paciente. by the evidence Mas base. I didn't acho present que all the litany of realmente tudo está já para a evidência. patients who are treated to 30 to 34 gray and 10 Tem fractions. pacientes que são tratados com In this 30, group. 35, com 5 quimioterapia, Someone with porém, these realmente, that é uma the outcome, decisão individual e alguém com essas again, características, considero que os we've seen, resultados poor prognosis in podem, patients que temos visto até o momento, Yes. nós sabemos que há um prognóstico disciplinary team. And pior no paciente maior, no mais idoso, como in this case, KPS, e essa é uma discussão que nós I precisamos treated, ter I com o chose to treat paciente. Mas uma like extensão barriers. seletiva, respeitando across- as barreiras anatômicas naturais, não I used levando o volume contralateral, mas eu here was 42 utilizei gray. And just também um 6-MUV, um VMAT, e 54 gray, which is what I would use. quando ao falarmos do cuidado do neurológico, também nós podemos utilizar 54 gray, com 30 Conservative, infecções, about 100 com alfa beta de 2, 42 sendo gray. conservadores, nós temos um That. So grade, assim, normal, gray. de 81,2 e 42 é muito perto, então, Gray. tratando com 15 frações, tentando manter homogêneo should be relatively para achievable. 105%, então nós podemos conseguir também, com certeza, estamos This mostrando extends, uma secção axial, pode observar quão inferior é, and brainstem. mais So, na linha base, mas vai atingir até course, these constraints are o talho cerebral, essa é a minha abordagem cerebral, as those construções guidelines, for these com frequência, inclui hypofractionated também cases. os protocolos e pode observar os guias que tem para esses. Unless there's any Não, eu question. parei para o fracionamento. Então, vamos passar agora ao segundo caso. Então, tem alguma pergunta acerca do primeiro? Tem uma pergunta aí, uma pergunta que disse que se você está fazendo hipofracionamento moderado com faz o contorno diferente comparado com se está fazendo tratamento com fracionamento normal. Bom, em geral, não utilizo os mesmos margens. Significantly Em alguns hypofractionated. protocolos, então, os margens podem ser um pouco mais compactos. Em alguns casos também, eu utilizo T1 pós-contraste, Again, I try to keep the target for 40 mas, gray. uma vez, eu tento manter I'm pretty permissive, but para 42 grays, 15 frações, são muito permissível, mas se vou tratar 5 grays, 5 frações, tento manter o volume shown em 60. that. And there's data actually lends it Porque tem outros estudos que demonstram um potencial incremento na toxicidade. that suggest Então, o fracionamento cruzado também tem sido utilizado. Quando temos volumes muito maiores, acima de 24 gray, pode aumentar o risco de lesão por radiação. Então, tento ser muito conservador. Então, me baseio primeiro no princípio de não fazer nada. Tem outra pergunta aqui ilustrada, mas se a lesão está em contato, tem um espaço de CTB para incluir o ventrículo ou exclui a área do ventrículo? Muito boa pergunta, porque o ventrículo tende a ser um pouco mais sensível, especialmente na área da but I won't include the então, incluo também o ventrículo, porém, o componente contralateral, e não o diffuse gliomatosis em be more todas as comprehensive. superfícies de pêndulo. Respect Mas, de uma maneira geral, entry não. into the CSF, but I Eu respeito os limites anatômicos presentes. We'll do more questions later. okay. Tem mais here's pergunta? Muito bom. The rear Tem radiation pergunta setting. mais. Nós temos It's a agora 53-year-old had seizures. de And this is the upfront. radiação. Paciente 53 Straight or anos right com temporal. convulsões. Aqui Total tem a MRI demonstra uma lesão do lobo temporal direito, IDH wild type, MGMT unmet. considerado um globomastoma.
conventional molecular, chemoradiation with tipo selvagem. Temos também, se acrylamide. You can recomenda see integrate interfações e MRT com the dose TMZE. distribution E that nós I'm podemos ver decreasing aqui em termos do limite. E em termos da drop of- redução da dose, estou aumentando 60 gray. Na parte do tálamo cerebral. Mas, porém, recurrence. 2 anos mais Recurrence, but you tarde, teve uma recorrência with a- distante. Isso é menos frequente, mas pode a haver fourth uma recorrência ventricle. distante And no quarto ventrículo. case, we did reirradiation Então, neste caso, in fractions and kept the brainstem nós fizemos less than uma 30, reradiação. which fits 35 with gray em 10 pessoas, harm to the brainstem in this setting. o cerebral, mantendo We have a gray para question. não Sorry, danar Ben. a parte cerebral. Here is how Então, much time do you temos uma muito boa wait to pergunta, consider? tá? Quanto tempo I precisa mean, esperar para considerar A very uma bad irradiação? Sabemos So muito there bem que estamos manejando também be as long- pronóstico muito ruim dessa doença. So Portanto, how much time como a radiation? quanto tempo espera para there's- considerar uma irradiação? Clear rule here, but prognostically in the Muito bem, nomogram, não tem uma regra clara. a rough rule of thumb is about a year, especially Mídia in this pronóstico, recurrence, because if there's an mas a regra it's less than that, é it's de ano, geralmente. Porque radiation, se é uma recorrência, uma recidiva no campo e na doença, é resistente à so radiação, much of the então nomogram would a say radiação about a adicional year. não vai ser benéfica, falando desse ponto de vista prático. If you Porém, undertreat it and ano é mínimo para a recorrência in no a few campo. months in an area that Claro, you high dose, se I há would uma consider recorrência regional, with radiation eu to that consideraria então treatment fazer algo com at least a year. And the radiação other thing is, how do we essa define these? recorrência regional. Eu esperei Distinguish no real campo a importância, como vamos definir, porque às vezes é muito diferente, é interval muito surgical difícil também diferenciar That shows that there's active entre tumor uma proliferação verdadeira versus a every 2 to 3 pseudoproliferação. months. Portanto, And if we precisamos fazer see um segmento for de we're- perto com os pacientes, cada 2, 3 meses. But Se not vemos too, uma preocupação de and so progressão, I get another short então course já eu try to consideraria, não seria muito program. rápido para agir, mas Patients eu in each case. utilizaria um tratamento curto para I think a little diferenciar pseudoproliferação versus individualized, proliferação efetiva. better data. Mas, porém, mesmo que Okay. nós precisamos fazer até que nós tenhamos A third case, melhores dados, tenhamos diffuse maiores midline informações. O terceiro caso é hipofracionamento do ataxia, paciente pediátrico de dysphagia, 4 nausea, anos com uma faxia, vista desconjugada, disfagia. a fairly expansile As lesion imagens in the T2. midbrain in the pons. Temos uma hipertensão Here, expansiva, sagittal. na lição expansiva grande, na parte média do cérebro. Pode in haver uma T1 lição tipo intensity, hipotensa so pós-gandolina. grade lesion, but that's D1, not uncommon. E também, ou seja, não gliomas, representa but they uma still- lição de alto grau, mas WHO, não é pouco comum para esses gliomas. higher grade disease, but they may not show contrast in Os guias Also, this patient MS são de alto grau, the mas não presentation shown here on a axial scan. tem uma feitura grande. Não, paciente tem Flow uma obstruction. subsidência, e você fala, Common. So this patient was devido à substituição existe, first não é and pouco foremost, comum. Esse some paciente tem symptomatic chance improvements. para had a lidar com biopsy. seus assuntos agudos, melhorou So biopsy sistematicamente. radiographic criteria would be Sistemicamente. sufficient, and certainly there's some Foi with biopsy in some realizada uma instances. biopsia, mas não Nevertheless, sempre this patient feita. underwent biopsy, and this showed an Porque a H3K27 radiografia feita, mas esse paciente glioma foi feita uma biopsia WHO mostrando uma glioma em linha média is difuso. within the realm of high-grade gliomas. Para a classificação da treatment, OMS, um glioma de alto grau. E o tratamento, a Historical is abordagem do bone, tratamento. which is 54 gray and 30 fractions. E radiação, The somente T2. 54 graus em 30 And there's a frações. T1 as well. Tratando T2, 1 o componente hiperintenso, esse tem um T1 também, com margem de 1 a 1,5. Infelizmente, o prognóstico é ruim, não é mais de 2 meses. Number of folks Outro international estudo que traz dados randomized muito control trial provocadores. that was Yeah. performed in Interessante, esse é um estudo
randomizado controlado, realizado no Egito com 54 graus de imperfeições versus 39 graus e 3 infrações. Hipofracionamento, 3 graus de perfeição, pode ver que há uma pequena diminuição no dosamento biologicamente efetivo. Porém, não consigo ver uma diferença na sobrevivência total. E número reportou um benefício também. Demonstrated in this trial, and so the conclusion for many of us who treat these pediatric mas a conclusão gliomas that there's se tratando desses pacientes pediátricos com gliomas in the time of course to be able to treat these patients in just 2.5 weeks. Alguns resultados que justificam diminuir o curso das radioterapias. Pacientes com pronóstico pobre que podem passar a um estudo clínico depois. Esses são o paciente que eu tratei. Nós temos ali, não estamos no tronco encefálico de mais de 42 graus, cocleia, a média de cocleia de 30 graus. Temos também toxicidade na pele mínima e também apresentou, foi mínima a toxicidade. Os sintomas melhoraram também após uma semana e os resultados duraram muitos meses. Portanto, simplesmente para concluir, antes de responder mais perguntas, se temos aqui um resumo, já revisei as WBs. Por quê? Tipo e por que pode ser muito focalizado nos pacientes. Pode ter uma alocação de recursos muito melhor, dependendo da capacidade. Também podemos ter podemos observar em termos biológicos uma potência mais estudos como hipofracionamento. Pode ser que talvez de uma maneira seletiva isso poderia gerar benefícios. Também nós podemos fazer com que a radiação seja mais rápida nos pacientes para passar para ir às seguintes terapias. Então, temos também ali, pode ser muito bom, porque pode fazer com que o paciente possa ir para outro estudo clínico para fazer outro tratamento. Quem pode se beneficiar dos pacientes? Idosos, frágeis, fracos, também as crianças, pacientes com performances pobres, ruins, com desafios logísticos, com lesões menores, que podem ser muito mais ablativas. Para pacientes que têm irradiação, para pacientes com pronóstico pobre, a pergunta é muito bom. Talvez a resposta é todos. Ainda não temos desenvolvido estudos na era pós-TMZ, temos lido, mas para determinar se podemos ter hipofracionamento, mesmo que seja leve, para diminuir a carga de tratamento num centro onde se desenvolve a terapia. E o tratamento desses gliomas continua a ser cirurgias melhor do uso de oncologia e radio-oncologia. Nós podemos observar equipes confiar no tratamento. Nós precisamos fazer uma boa imagem pós-tratamento para poder fazer as delineações, o contorno. Também utilizar uma máscara termoplástica para ter uma boa imunização. Pensamos que as constrições e restrições dos orçamentos específicos do hipofracionamento. Não precisamos nos preocupar com movimentação, porém, com isso eu queria já terminar Thank you, everybody. E também eu estou aqui para responder as perguntas. Vou conectar meu vídeo para a sessão de perguntas. I think we had a very great discussion. I think folks are very appreciative of the nuances and treatment of these tumors, both in terms of target as well as patient selection. And I think that's something that também falamos muito acerca do fato que a seleção dos pacientes é uma coisa que nós precisamos fazer no dia a dia. Thank you so much, Dr. Brown. Precisa ser muito individualizada. Muito obrigado, doutor. Uma grande sessão. Como já foi dito, já respondeu muitas das perguntas que tinha na sua audiência, mas eu quero perguntar ao participante que gostaria de levantar a mão e fazer a pergunta. Vou fazer
A doutora Brown, by você pergunta diretamente, pode fazer essa you pergunta. make any Acho que decision bem, tem on the muitas vezes, IDH or the toma uma decisão baseada status right now? nos estudos, no status. Well, in terms of radiotherapy, Em termos I will say de prognostically, I do. I think patients with prognosticamente, IDH para prognósticos eu tumors, faço. who other Então, os the pacientes elderly, com, again, maybe a com slight bias in tumores treating with mutantes I said how ADH, que são mutantes, drives então tem outcome more so than anything. pouco de bias com o tratamento Certainly that's convencional. evidence-based. Porque, na verdade, temos uma base elderly na patient that evidência, nos desfechos, nos otherwise has an resultados, IDH mas os pacientes tumor, idosos I com might slightly favor bom conventional desempenho, fractionation in those então, patients. então I think, tem uma but terapia otherwise, again, I think most convencional com os performance pacientes, status porém, and ao maybe age contrário, is eu driving considero que os status de of desempenho, the treatment. a idade, são Doesn't change my os que dose at this point. dirigem a recomendação de tratamento, mas não mudam You a dose, não se aumenta This for nesse momento. fractionation, the 40 gray Sempre schedule, utilizam because para hipofracionamento, para if entender, you've seen this schedule that porque 60 gray in alguém 20, pergunta se você so if fez you've used it 60 gray em 20 sessões, as ou representation se in tem 21, utilizado that use the schedule in 60 20, gray. So what do you think 21, of this regimen, and do you ever a use disse que está utilizando 60 That's a gray. great question. So Então, the o que answer is yes. considera desse regime fact e that o senhor utiliza? Muito boa pergunta. A Published, and resposta that was é, published, se I think, fala do that's fato really well, que it's há, based on really well. digamos, muitas I do use publicações that on com occasion, muito boa evidência you também, know, again, you e, see this portanto, of eu everything utilizo from de 60 gray maneira and 30 ocasional. fractions, Podem to observar 60 20, também que é 25 60 and 5, and now fracções até 60, 20, 25, 5, that mesmo I 30 think e are well 40. tested and well evidence based. Então, I do. I think the que tem question is sido, que tem muito boa for evidência. using, let's E say, acho que a pergunta é, about maybe conventional or para everybody. I think maybe we'll move ou seja, estamos first for falando de everybody. hipofracionamento em todos os casos. But often the Talvez não I am hypofractionating. I'm doing it fazer because diretamente, they may mas be com represented frequência os pacientes que eu faço for hipofracionamento, eu prognosis, faço really trying to porque são minimize as much as casos possible. extremos, com pronóstico I muito think mais being ruim. very Tento minimizar having o possível. Eu mostly in the considero 60 and 30 que, era and in por the exemplo, 40 precisamos ser with transparentes. those Eu me doses. treinei na era de My personal 60, experience 30 e 40. practice medicine Por isso me sinto always, muito mais but confortável newer com essa regimens, experiência pessoal. Não é 25 and 5, sempre uma boa maneira de praticar a medicina, mas esses novos because the outcomes regímenes, are just as good. eu julgo que And a I think that comunidade vai adotar ao longo do learn tempo, from porque this os resultados são muito is that bons. if you're going to Essa é a start mensagem using que nós aprendemos no currículo. fractionated regimen, Mas se vamos save começar a your data, utilizar follow your um patients, regime and hipofracionado, seeing how it works for vai you. manter os dados, I think that segue os pacientes e continua a ver como advice funciona. from you is just Senhor, and acho que keep learning from your experience muito on how bom conselho para todos. responded Continuem to aprendendo a com a sua certain própria experiência. And I would Como add seus one other thing to pacientes that is vão that responder a respect the certo fact tipo that de tratamento. E trial are acrescento usually mais uma highly coisa. selected, and Também they're respeito o fato with que os very pacientes with very close estão observation. numa And you should investigação, no estudo são altamente the patients that I'm selecionados seeing in front of com os me regimes fit with the muito estritos, criteria muito bem seguidos, used on monitorizados. trial. I think that O paciente que tenho na frente totally se encaixa bem thank dentro you dos very much. critérios, So considero como question um assunto crítico. had I think a few Muito times obrigado. that Tem mais do uma you pergunta. ever use a É que simultaneous integrated alguma boost vez for hyperglioma? utiliza question. boost de intervenção And this simultânea? comes down to, I think, Muito boa pergunta. really, despite Acho que presentation in the literature about perhaps da what is the apresentação que role temos nos diferentes documentos, section nos in these papers, na patients, literatura, o and papel da ressecção bias cirúrgica nos institute, pacientes. E is frankly realmente temos evidência, realmente, e with tem more também extensive aqui, ressections. I think digamos, that os that's pacientes se dão melhor this, com in the restrições literature. muito mais extensas. Isso que temos observado. And so Esse é o consenso psychologists I'm na often literatura. asking, can I Nós temos overcome uma maneira segura. Então, como radiologista e gross oncologista, residual posso me disease perguntar, posso ultrapassar therapy a and dose restrição escalation? So I will share total that in a some doença cases, and again, residual it's not com on radioterapia e escalamento do will doseamento, slightly hypofractionate and dose mostrar escalate
patients with a simultaneous integration who have a fair amount of growth disease. Escala o I doceamento do won't paciente necessarily in a way where I'm com putting doença tissue at residual. risk, but if you have, let's E say, não faço onde eu cortical coloco em risco o tecido normal. tumor Mas se lateral eu with a very tiver clear tumor amount of cortical gross residual disease, I periférico may que hypofractionate to the tem regimen uma used on doença the NRG trial, residual, eu 75 gray começo então a in 30 fazer seconds. hipofracionamento. Você dá no paciente, uma boa pergunta de Alexandre distally, Rodrigues. outside of the original treatment field. Why not Se ela vai use ser the 60 distal, fora do campo de tratamento original, Great question, and I gave you an example então, of that where actually 63 a 35 that frações. patient. Frações. Então, Safe, onde eu fiz hipofracionamento no paciente, I think the eu challenge that we considero que é see seguro, também que é review for efetivo. reirradiation is that when you have distant Pelo menos progression, com os dados que eu revisei para indications for reirradiar, quando temos progressão distal, nós falamos de indicações para hipofracionamento. patient Se não estivermos and then progressão presents distal, with a distant recurrence within a year, onde o paciente tem although I didn't uma that in terms doença of de alto prognostic grau nomograms, e that uma patient still has recorrência durante um ano, that patient vamos likely falar future então de um will fail pronóstico. and, O paciente ainda tem um pronóstico so que vai I think ter uma falha I've distal. had patients who Portanto, eu acho que seria visível. E tenho pacientes que seguiam maybe grade 3 tratados who've com survived years and then had a distant com recurrence, and I've gone glicoma back, de alto nível that's por also high 5 grade, anos and e treated tem uma with recorrência em conventional 5 anos. fractionation, Então, são tratados exatamente high assim grade because com fracionamento biology, convencional, porque someone who considero might que have a a reasonable, biologia but é for most alguém que patients, pode ter uma prognose let's razoável, say mas within para a a maioria year, dos pacientes I still consider que that someone who tem may dentro de benefit. ano, ainda considero que discussion alguém with que the poderia patient. se beneficiar de uma coorte muito pequena, tem uma Time, discussão com o paciente within, primeiro, medical no more mesmo time tempo, dentro das instalações but there's not a right answer. médicas e maior tempo com qualidade de vida, mas não and temos uma maybe resposta one more, certa. any difference with hyperfractionation E in agora, patients? talvez alguma diferença em fracionamento em pacientes com bevacizumab? Uma some muito boa data, pergunta. frankly, Sabe, nós temos alguns dados, that suggest francamente that falando, radiation plus que bevacizumab certainly better than bevacizumab alone. que a radiação mais We pelo recognize that the patients on bevacizumab or Avastin versus bevacizumab só, some effects to mitigate the inflammation. So I didn't talk about it, but pode many of these também patients tem efeitos de actually mitigação na inflamação, eu não falei support nisso, using, mas sim, muitos desses pacientes even more so than corticosteroids, fractionation with dose a escalation, utilização see de somewhat reduced limizumab, acute inflammation and acute toxicity. So I think concomitante, there is se a for role, reduziram for alguns patients in casos appropriate a inflamação e a toxicidade, sim, patients, we tem um certainly do papel. Se o bevacizumab paciente é um candidato, very sem frequently. contraindicações, nós I can't podemos say that então we're doing that so considerar much in the upfront setting. mestrobisumab Lots of e não estamos inflammation, fazendo certainly have done it for patients with tanto poor performance status in the upfront setting. parte inicial, mas se temos feito com pacientes com desempenhos pobres. Wow, these are great questions. Dr. Braunstein, do Essas you são have perguntas muito boas. Tem No uma questions. pergunta, Dr. Braunstein, tem alguma pergunta mais? The questions very Não. thoughtful. Não tenho perguntas, porém, a verdade, valorizo muito essas perguntas que estão muito bem consideradas, muito bem formuladas. Dr. Braunstein, muitíssimo obrigado por essa grande sessão.